Boa noite, irmãos, graça e paz. Alegria, uma vez mais, estarmos reunidos debaixo desse poderoso nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada eu não estive presente e pela manhã estávamos em Paranapaí com os irmãos e o Senhor trouxe algo no meu coração. Foi algo que foi muito especial. É como se um punhal celestial rasgasse todo o véu desse céu e o Senhor apontasse ali para buscar a sua amada igreja. Aquilo me tocou profundamente. Falta tão pouco, amados irmãos e irmãs, falta tão pouco para o amado da nossa alma vir nos buscar. Falta tão pouco. Na realidade, vocês já ouviram falar isso, ouçam novamente, né? O arrebatamento já começou. O Senhor tem arrebatado os afetos dos nossos corações. Ele tem nos atraído para Ele. Ele tem buscado a cada um de nós para que verdadeiramente o seu caráter seja formado e dessa forma estejamos todos adequadamente preparados, com vestes adequadas para encontrar com aquele que é o noivo celestial. Oh, amados irmãos, faltam tão pouco. O Senhor tem nos chamado para uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com o nosso amado Senhor. Então que realmente os nossos corações, a cada momento, a cada instante, sejam os nossos corações arrebatados. Que os nossos afetos sejam ganhos para Ele. Que isso seja uma realidade no seu e no meu coração, queridos irmãos. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo uma vez mais nos socorra nesse tempo juntos, onde vamos abrir a palavra e permita que o Espírito Santo realmente toque nossos corações de modo profundo nessa noite. Nosso maravilhoso Pai, de fato é o nosso anseio. É quando, naquele tempo que Tu sabes em Teu coração, esse céu será rasgado com um punhal celestial e nós veremos o amado da nossa alma, o noivo celestial vindo em direção à sua amada. Nós queremos a cada dia ser arrebatados, que os nossos afetos continuem sendo ganhos para Ti. Tu bem sabes das labutas desse mundo, mas conquista-nos para Ti, Senhor. Ganha-nos para Ti, Senhor. Nós queremos dizer que nós somos Teus, Senhor. Que o Teu falar nessa noite possa tocar nossos corações. Que a Tua palavra venha ao encontro e também dê encontro aos nossos corações. Fala, pois o Teu povo Te ouve. Em nome de Jesus. Amém. Muitos de vocês sabem, nós iniciamos há 3 reuniões anteriores, aquelas nas quais participei, iniciamos uma nova série. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, especialmente focando a nossa atenção no Evangelho de João. Se nós formos computar todos os milagres do Evangelho de João, na realidade são 8 milagres. Só que o 8º milagre, ele aconteceu depois da ressurreição. E nós começamos a estudar os 7 milagres que estão registrados no Evangelho de João. E isso tem uma finalidade específica, que o próprio João nos mostrou. Vocês só vão me acompanhar porque nós já vimos isso aqui. Lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 30 e 31, tem a resposta do porquê esses 7 milagres foram registrados no Evangelho de João. E é exatamente nessa perspectiva que nós devemos, então, estudar cada um desses milagres. Então, aqui no versículo 30 e 31 do capítulo 20 de João, diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aí você fala assim, mas Thomas, você falou que são milagres que estão registrados aqui, mas se você não leu nenhuma vez aqui a palavra milagres, a palavra sinais que aparece aqui é importante para nós. Nós vamos discernir biblicamente que todos os sinais necessariamente são milagres. Mas nem todos os milagres ou prodígios são sinais. Se vocês olharem os sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, também João, vocês vão computar em torno de 35 milagres na totalidade que Jesus fez. E que esses foram registrados. Mas há uma infinidade de outros prodígios e milagres que Jesus com certeza fez, que não estão nos evangelhos.
Mas João, acuradamente, ele então escolheu esses 7 milagres que tornaram-se sinais. E por que sinais? Todos os sinais que Jesus deixou têm uma finalidade muito específica, que foi descrita para nós aqui. Para que, olha, estes foram registrados. Para que? Estes 7 que nós estamos anunciando para vocês. Para que? Por 3 motivos. Primeiro, para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias. É para que nós tenhamos os olhos abertos, que aquele carpinteiro de mãos calejadas, que trabalhou na serraria, que serrou tora, que carregou pó de serra, ele era o Messias, é o Messias. É o Messias. Mas também mais do que isso, ele também era o Filho de Deus, o Filho de Deus. Então aquele Messias, o escolhido, que seria o Salvador, né, que nós vamos falar daqui a pouco, o Messias, ele também é Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Ele é o Verbo eterno encarnado. E o terceiro aspecto é que, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então nós temos as seguintes descrições, 3 objetivos desses 7 sinais do Evangelho de João. 3 objetivos. Cremos que Jesus Cristo é o Messias, ou que Jesus é o Cristo, ou o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é o Salvador. Simples assim. Aí nós já estudamos o primeiro, a água transformada em vinho. Lembram-se? Capítulo 2. Eu só vou relatar para vocês os 7, quais são, e vamos entrar naquele que nós vamos estudar hoje, que é o segundo milagre do capítulo 4 de João. Podem abrindo lá, enquanto eu faço essas palavras introdutórias aqui para vocês. João 4, deixa aberto aí, já daqui a pouco vou dizer o versículo para vocês. Então, nós temos os 7. O primeiro que nós já estudamos é a água transformada em vinho. Não vamos colocar os detalhes, porque nós já falamos sobre isso aqui. Está no capítulo 2. No capítulo 4, hoje nós vamos estudar exatamente o segundo milagre, que é um sinal, a cura do filho de um oficial do rei. Tá? O terceiro, nós vamos verificar que é no capítulo 5, é a cura do paralítico. O quarto está no capítulo 6, que é a multiplicação dos pães. E no mesmo capítulo 6, nós temos o quinto, que é Jesus andando por sobre as águas. Aí nós temos o sexto, que é no capítulo 9, que fala-nos da cura do cego de nascença. E por fim, o capítulo 11 nos relata o sétimo milagre, que é o quê? A ressurreição de Lázaro. E cada um destes sinais tem especificamente uma mensagem que nos remete a esses 3 propósitos. Então, é extremamente importante que nós saibamos disso. Então, quando você estiver estudando os milagres, você já aprendeu algumas coisas agora. Nem todos são sinais, mas os sinais necessariamente são milagres. E estes têm a carga específica que João nos deixou aqui. Olha, para que vocês, ao virem, estudarem, analisarem esses sinais, entendam que Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus e Ele é o Salvador. Para que, crendo no seu nome, tenhais vida, conforme nós lemos lá. Muito bem. Abrindo em João capítulo 4, versículo 46, eu vou ler até o versículo 54, que é todo o relato desse segundo milagre. Depois vamos fazer algumas considerações aqui para vocês. João 4, 46 em diante. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, porque ele estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galileia.
Permitam-me então aqui, antes de nós olharmos por esses textos, mostrar para vocês, então, qual é o objetivo, qual é a relevância de nós estarmos estudando, em especial esse segundo milagre. O primeiro objetivo específico de estudarmos esse segundo sinal é que nós vamos encontrar duas realidades fundamentais, duas, depois nós vamos falar com detalhes. A primeira realidade é que nós vamos ver o destaque da autoridade da palavra celestial. Palavra. O destaque da autoridade da palavra celestial. É isso que o Espírito quer que nós foquemos. O segundo objetivo importante é a respeito do poder da fé. E nós vamos verificar que há um casamento perfeito entre palavra de Deus e a fé. Então, objetivamente falando, nós temos essas duas preciosidades ao estudarmos, essa grande relevância ao olharmos para este segundo sinal. Mas também há uma importante lição, além daquilo que vamos falar objetivamente falando, há uma importante lição que as aflições podem trazer bênçãos para nós. As aflições, porque não era isso que o pai, aquele oficial, o pai daquele menino, encontrava-se, vamos dizer, num estado de aflição, e o próprio menino? Então as aflições podem sim ser instrumentos de Deus para que nós sejamos abençoados. Então, ditas essas palavras introdutórias, permitam-me falar um pouquinho assim, de um cenário inicial, só para que vocês vislumbrem um pouquinho a questão do mapa de Israel. Se nós olharmos nessa perspectiva, lógico, estou criando uma situação aqui, bem embaixo nós temos um estado chamado Idumeia, mais acima o estado de Judeia, mais ao centro Samaria, depois nós chegamos em Galileia. Dentro da Galileia, onde está acontecendo este fato, nós subimos um pouquinho aqui, sudoeste, nós temos Nazaré. E um pouquinho mais à direita, às 10 quilômetros, nós temos Caná da Galileia. Se nós esticarmos um fio até Cafarnaum, que ficava às margens do rio do mar Tiberíades, que é um rio grandão, né, o rio da Galileia, então nós temos em torno de 30 quilômetros. Para nós entendermos isto. E nós sabemos que esse oficial do rei, ele morava em Cafarnaum. E nós vemos esse cenário aqui dessa forma. Imaginem só, esse oficial que tinha um filho, possivelmente adolescente, a gente não tem muito clareza da idade, possivelmente um filho único. Ele era um oficial do rei, esse rei era Herodes de Antipas. Então ele tinha uma influência muito grande dentro do seu movimento lá, onde ele convivia. Então imaginem só o coração desse homem, desse oficial, coloque-se no lugar dele. Ele levou, com certeza, o seu filho em muitos médicos dentro da época. Ele foi buscar todos os recursos necessários. E os médicos disseram, não há mais nada a fazer. É como se a flecha da morte tivesse entrado e quase que penetrado o coração do seu filho. Ele estava em desespero, irmãos. Profundo desespero. Mas ele ouviu falar que havia um jovem de Nazaré, um jovem carpinteiro, que estava fazendo bem por aí e fazendo milagres. O que ele fez? Ele voou para lá, 30 quilômetros, e foi para Caná, onde Jesus encontrava-se. Esse é o quadro. Então ele vai em direção a Caná para encontrar com o Senhor Jesus. O filho estava doente, conforme nós lemos aqui. Agora, coloque os olhos no versículo 47, estamos no capítulo 4. Né? Então, ali, o oficial do rei já chegou até Caná, até onde Jesus estava, e tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Até aqui. Então aqui nós temos esse seguinte quadro inicial. Vem o oficial e roga ao Senhor que rapidamente, né, a ideia aqui é, rapidamente ele se dirigisse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Mas de maneira surpreendente, parece-nos aqui que Jesus até está usando um pouco de indelicadeza com aquele homem que estava com o coração totalmente partido.
A ideia do versículo 48 é que somente Jesus e o oficial do rei estavam presentes em todo esse movimento. Mas a ideia no original é que havia muita gente ali por volta, não só o oficial do rei. Então Jesus aproveita aquela circunstância para não só provar o coração daquele oficial, para ensinar uma preciosa lição que nós vamos depois estar falando para vocês. Olha, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O Senhor quer nos ensinar algo extremamente importante para nós aqui, queridos irmãos. É algo que nós precisamos, de fato, aprender com a palavra de Deus. O que Ele quer nos mostrar? Qual é o grande ensino que nós temos aqui? Jesus quer nos mostrar a respeito do poder da sua palavra. O poder da sua palavra. Isso começa a tocar no nosso coração. Até que ponto nós temos, de fato, validado, trazido honra à palavra de Deus na nossa existência. Agora vejam só, a queixa do Senhor Jesus, numa situação que nós vamos olhar agora, está bem próximo aí. Abram, por favor, em capítulo 2 de João, versículo 23. Vejam a queixa de Jesus. João 2, 23. Aí eu vou ter o versículo 25. João 2, 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Mas vejam só, versículo 23. Vendo os sinais que Jesus fazia, qual era a reação? Creram no seu nome. Que tipo de fé é esta? A fé motivada por uma evidência. Eu chamo isso de fé de latão dourado. Fé de latão dourado. Há muitos anos atrás eu trabalhei numa ótica e eu mexia com joias, com ouro, e a gente tinha uma percepção, uma sensibilidade muito, lógico, pela convivência, para discernir. E muitas pessoas vinham lá para vender alianças de ouro para nós. Você pegava na mão, você sabia que era um latão dourado. Não precisava nem olhar mais, nem fazer teste. Peso, coloração, etc, etc, etc. Muitas vezes nós mascaramos a nossa vida de fé. Nós somos, de fato, aqueles que têm latão dourado como fé. Mas a hora que a situação arrocha, nossa situação exige a nossa postura de fé, onde ela está? Então Jesus ele está repreendendo esse tipo de posicionamento, uma fé que na realidade era fundamentada em quê? Em evidência. É um conceito extremamente pobre. Aquele oficial, lógico, ele está dentro da limitação como nós. Ele entendia que para que o seu filho fosse plenamente curado, Jesus deveria deslocar-se 30 quilômetros aproximadamente até lá e fazer uma oração, qualquer coisa assim. Mas Jesus está ensinando uma lição extremamente importante para nós, que a sua palavra viaja muito mais rápido do que as passadas dele. Então essa é a grande lição para nós. Nós não podemos ser aqueles que irão crer depois que vimos alguma coisa. Jesus queria que a sua fé se fundamentasse unicamente na sua palavra proferida. Essa é a fé que gera descanso, irmãos. Esta é a fé que gera paz no nosso coração. O fundamento do nosso descanso, o fundamento da nossa fé chama-se palavra de Deus. Agora a pergunta é, quanto eu e você temos dispensado tempo para nos alimentar da palavra de Deus? Temos tempo para tantas coisas, menos para ler a palavra de Deus e absorvê-la. Então Jesus, ele está buscando esse sinal aqui para, de fato, mostrar o poder maravilhoso, inefável da sua palavra. A sua palavra. Tem uma outra experiência muito linda que eu quero mostrar para vocês. Vamos para Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, depois a gente retorna lá. Lucas, capítulo 7. Do versículo 1 ao versículo 10, nós temos um relato maravilhoso que é a cura do servo do centurião. Muitos achavam que este
milagre aqui poderia ser o mesmo relatado que nós estamos estudando, mas não é possível nós conectarmos aqui porque as situações são bastante atípicas. Mas aqui tem uma lição extremamente preciosa para nós. 7, versículo 1, eu vou ler para vocês. Tendo Jesus concluído todas essas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo que lhe acompanhava, disse: afirmo-vos que nem em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Olha que exemplo maravilhoso. O que aquele centurião precisava? Manda como uma palavra. Porque ele sabia o que é estar debaixo de autoridade e sabia como exercer a autoridade. Ele sabia o valor da palavra. Então, irmãos, hoje, este sinal que nós estamos estudando é de fato para capturar os nossos corações, para que nós tenhamos um comprometimento mais sério com a palavra de Deus, que ela ganhe os nossos corações, que de fato ela penetre de modo profundo no nosso íntimo. Voltem para João capítulo 4, onde nós estamos. É muito importante. Então o Senhor Jesus, ele está buscando naquela situação ensinar algo para nós. Vocês perceberam que nós lemos em Lucas que Jesus se dirigia em direção aonde aquele enfermo se encontrava. Ele se dirigiu. Aqui não, porque Jesus queria nos ensinar algo. Aí aprendemos o que significa autoridade, uma autoridade que parte da palavra de Deus. Ele só precisava de uma palavra, uma única palavra. Nós lemos o versículo 48, Jesus disse, porventura se não virdes os sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E é assim. Antes de avançar aqui, o povo de Israel foi o povo que mais viu e presenciou sinais e milagres. É o povo mais duro que nós temos registrado aí. Olha o trabalho que Deus teve e tem com o seu povo até hoje. Um povo que viu o mar vermelho se abrir. Um povo que foi alimentado com o maná celestial. Um povo que teve as suas vestes plenamente preservadas, as suas sandálias não desgastaram. Um povo que viu a água sair de rocha. Um povo que viu nuvem mexer e parar. Um povo que viu milagres. E quanto mais milagres ele via, mais se endurecia. Porque nós não somos salvos, a nossa fé não vem por vermos milagres. A nossa fé vem quando nós cremos na palavra de Deus. É na palavra de Deus. É isso que Jesus está mostrando para nós. Então é uma grande lição. Então aquele oficial estava sendo colocado diante realmente de um grande desafio. Eu fico imaginando, pensar, olha só, esse oficial que tinha de certa forma uma postura de nobreza em Cafarnaum, ele era diretamente ligado a Herodes. Então ele tinha uma certa relevância de influência diante de um carpinteiro. Ele poderia ali se enraivecer com a postura de Jesus e perder tudo aquilo que ele poderia ganhar. Mas, diante daquela fala, o que ele fez? Ele teve uma outra postura. Versículo 49, ele permanece ainda no seu desejo. No seu desejo, olha o 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha o desespero do coração desse pai. Olha o que estava acontecendo no íntimo dele.
Agora, é impressionante a resposta de Jesus. São 4 palavras apenas que Jesus vai dizer. 4, versículo 50. Vai. A primeira, disse-lhe Jesus, né? Vai, teu filho vive. Essas palavras estavam plenamente encharcadas de todo o poder, de toda a autoridade. De toda a autoridade. A mesma palavra que foi usada, né, por Deus, por o Senhor Jesus Cristo, a Deus, para executar, exercer o ato criacional desse universo, também é uma palavra que, quando dirigida para esse fim, ela vai ser realizada. Daqui a pouco vamos ver isso. Então nós estamos diante de algo extremamente lindo. Apenas uma observação, você que vai mais a fundo depois de estudar, quando no versículo 50 o oficial fala assim, rogo-lhe, você desce antes que meu filho morra. Na primeira vez que ele fala filho, ele usa uma palavra que é huios. Meu filho, que possivelmente a partir de 15 ou 16 anos, não dá para discernir, é um filho jovem. Mas aqui, quando ele usa antes que meu filho morra, a palavra filho aqui é paidion. Antes que o meu nenezinho querido, que não era um bebezinho, era o seu filho amado. Paidion. Essa mesma palavra, vocês se lembram quando nós estudamos o 8º milagre? Quando Jesus está andando naquela praia, o sol não tinha saído ainda, os discípulos estavam longe, pescando e não pegaram nada. Qual foi a palavra que Jesus falou? Filhinhos, filhinhos, paidion, paidion, paidion. Ele gritava, tem alguma coisa de comer? Ele não falou, né, traidores, mercenários. Não, filhinhos. Um tinha abandonado, um tinha negado. Esse é o teu Senhor Jesus. E aqui, então, essa expressão do coração do Pai. Pai Dion, salva o meu Pai Dion, salva o meu Pai Dion. Jesus, ele foi comovido por isso. Aí Jesus deve ter olhado de frente ao olho daquele oficial. Vai. Esse vai já derreteu o coração daquele oficial. Esse vai já penetrou de maneira profunda o espírito daquele oficial. Já derrubou aquele oficial. Teu filho vive. Era isso que ele precisava ouvir. Teu filho vive. É impressionante. O homem creu na palavra e partiu. Então nós estamos diante de uma situação aqui que nós precisamos destacar agora exatamente o poder da palavra. E nós temos N exemplos, eu separei apenas 2 para vocês. Marcos, primeiro exemplo, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós temos aqui, a partir do versículo 35 ao 41, um relato majestoso, né? Que é quando Jesus, ele acalma a tempestade. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, e de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhe disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas é interessante que a palavra é muito importante aqui. Jesus está realmente chamando a atenção daqueles discípulos, ensinando algo sobre o qual ele, o próprio Senhor Jesus, tinha depositado todo o seu poder, que é a sua palavra. Olha só. Por que sois assim tão tímidos? Como não tendes fé? Aí você pergunta, mas tendes fé em quê?
Eles viram Jesus aqui acalmar o mar, tudo bem, mas eles deveriam ter exercido uma fé lá atrás. Qual é a palavra? Passemos para outra margem. Esse navio poderia afundar? Ou o barco? Poderia fazer o que quiser. Ele iria chegar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus não te prometeu uma viagem tranquila, e sim uma chegada segura. Terá turbulência na sua vida, na minha vida? Teremos turbulência, mas a chegada é segura, porque a palavra dele não volta vazia. A única coisa que eu devo temer, pôr a boca no pó, é em relação ao meu pecado. Quando eu firo ao meu Deus, quando eu firo o meu irmão, a minha irmã, quando eu firo, isso eu devo realmente temer. Porque todas as vezes que eu peco e não trato do assunto, eu dou legitimidade a Satanás usar a minha vida. Se eu uso de mentira, eu estou legitimando Satanás a entrar na minha mente e fazer um estardalhaço. Isso vale para qualquer pecado. Quando você mente, quando você fala de irmãos, quando você fala de irmãs, você está dando legitimidade a Satanás. Então, que o Senhor nos ajude nesse assunto. Então, o poder está na palavra. Passemos para outra margem. E quando nós, verdadeiramente, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa falência, porque nós somos falhos, nós somos falidos, nós tropeçamos, nós caímos, nós pecamos. Mas quando nós tratamos, nós estamos em direção certa, irmãos. O Senhor não está buscando inerrância em ninguém, porque ninguém é inerrante. Só Cristo. O Senhor não está buscando perfeição em ninguém, porque ninguém é perfeito, só Cristo. Você e eu iremos tropeçar muitas vezes. Mas é para isso que a provisão do sangue foi feita. É para que nós confessássemos o nosso pecado e nos apropriássemos daquela verdade maravilhosa. Sou um perdoado em Cristo Jesus. Então ninguém pode nos acusar. Essa é a grande questão. Então aqui está essa palavra, passemos para outro lado. Então esse barco ia atravessar, irmãos. Jesus falou assim: vocês são tímidos, vocês não creem na minha palavra. Mas é assim que eu sou e que nós somos. Nós olhamos para os ventos, nós olhamos para as tempestades. É nosso. Mas o Senhor tem tanta misericórdia e bondade que Ele nos toma pela mão. Querem ver? Outro exemplo, Mateus capítulo 14. Voltem o Evangelho. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22. Uma outra experiência linda, linda que nós temos aqui. Mateus 14, 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Na quarta vigília, depois das 4 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, que cenário é este? Uma única palavra: vem. Vem, se tornou uma plataforma que era impossível de afundar. Jesus, quando disse vem e chamou Pedro, em direção a ele, então Pedro vem, e
quando Pedro pisou, ele não pisou nas águas, ele pisou no vem. Ele pisou no vem. Mas quando ele tirou os olhos do vem e olhou para as águas, as ondas, ele começou a afundar. Não é assim? Olhar para o vem. Olhar para a palavra de Deus. Ah, irmão, irmã, quantas coisas nós temos sofrido porque temos tirado os olhos da palavra do Senhor. O Senhor quer que verdadeiramente nós olhemos para Ele. Temos tantos outros exemplos. Não vamos abrir, mas a própria experiência, né, que futuramente nós vamos tratar sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega lá perto do túmulo, cheira 4 dias, já está cheirando mal. Lázaro, sai para fora! Essa é a palavra. Que bom que Jesus só mencionou Lázaro, porque se ele fala sai para fora, haveria uma multidão saindo dos sepulcros. Mas ele foi específico, Lázaro, sai para fora. É assim. Palavra de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, crer na palavra de Deus. Nós estamos entrando num processo muito importante da história dessa humanidade, da história da igreja. Nós seremos profundamente desafiados, irmãos. E a única garantia e firmeza que você vai ter é a palavra de Deus. Se você tirar os olhos da palavra de Deus, você vai sucumbir, meu irmão, minha irmã. Você vai sucumbir, porque as pressões irão aumentar, irão aumentar, irão aumentar. Tudo aquilo que Satanás tem como arma para atacar e destruir a própria humanidade, que ele odeia porque foi criada por Deus, ele quer destruir a igreja. Ele vai usar de tudo. De tudo. Quantos casamentos estão, como nosso irmão Luiz Fontes falou aqui, vivendo um divórcio doméstico? Não tiveram a coragem de assinar papel, mas são divorciados. Eu vou criar uma outra situação aqui. Nós estamos vivendo uma apostasia doméstica. Muitas pessoas, dentro de ambientes de reunião, não estão buscando um compromisso com a palavra de Deus. Não crescem espiritualmente, não têm santidade. O Senhor está chamando a nossa atenção, amados irmãos. É tempo de nós nos posicionarmos. A pressão vai aumentar sobre tudo e sobre todos. Agora, o que vai nos sustentar é o vem, é o passemos para outra margem, vai teu filho vive, é olharmos para a palavra de Deus. Então o Senhor está chamando a atenção, voltem lá para João capítulo 4, o Senhor está chamando a atenção deste sinal para que nós olhemos para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós já vimos o versículo 49, 50, né? Ele partiu, já descia ele, verso 51, quando seus servos lhe vieram ao encontro anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem a hora 7 a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Mas é interessante ver os detalhes aqui. Lembre-se, nós estamos em distância de 30 quilômetros aproximadamente, que numa tarde, dependendo das condições, você conseguiria atingir o seu destino, né? Se ele saísse lá de Caná e fosse para Cafarnaum, ele chegaria no mesmo dia, mas a Bíblia fala que ontem, a que hora? Ele foi o dia seguinte. A palavra de Deus foi tão poderosa na vida daquele oficial, que ele ficou mais um dia lá. Entrou num pleno descanso. E lá não tinha como mandar mensagem, não tinha como mandar e-mail, mandar WhatsApp, não tinha como. Porque a palavra de Deus tinha todo o poder, ele descansou. É assim que acontece, quando nós cremos na palavra de Deus, nós encontramos descanso, irmãos. Agora, quando nós vivemos de circunstâncias, de situações que precisam ser evidenciadas, a nossa fé chama-se fé de latão.
Até dá um cacófone, um fé de latão. É isso mesmo, fé de latão e é fé de latão. É assim. Então nós temos todo esse cenário maravilhoso. Então ele reconheceu que precisamente a 7ª hora, aqui na contagem, seria 1h da tarde. Lembre-se, Jesus foi crucificado na hora sexta. Na hora terceira. Na hora sexta houve trevas. Na hora nona ele se entregou. Na hora sexta ao meio-dia. Então, hora 7ª, 1 da tarde. Então a palavra do Senhor viajou de uma maneira absolutamente rápida, mais rápida do que a velocidade da luz, e curou aquele menino. Por que será que nós duvidamos disso? Ouse a crer na palavra de Deus. Ouse a crer. Ouse a confessar a palavra de Deus. O Senhor tem muito a nos ajudar nesse sentido, amados irmãos. Agora, aquelas duas situações fundamentais para vocês que eu falei, agora colocando de um modo mais específico. Vimos um pouco do cenário, né, como aconteceu. Agora, pensando, né, de maneira mais objetiva, aquelas situações fundamentais desses segundos sinais, que é a palavra que tem uma autoridade divina, e o que nos liga essa palavra, essa autoridade divina, é a fé. A fé. Vamos ver alguns textos, só para nós entendermos qual é o valor que a palavra de Deus tem. Primeiro texto, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 3. De que maneira Deus criou o universo? 11:3 de Hebreus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, Deus usou a sua palavra. Lá, os primeiros versos de Gênesis 1 é: e Deus criou. Ali, o verbo bará criou a partir do nada. Nós criamos tudo que tem aqui, todos esses mobiliários, tudo que você possa imaginar é criado a partir de um elemento existente. Mas quando Deus criou os céus e a terra, foi a partir de algo inexistente. Ele chamou existência as coisas que não existem. Este é o poder da palavra. Este é o poder da palavra. Então Deus criou esse universo. Agora vamos ver nesse mesmo livro de Hebreus, como que ele então sustenta esse universo. Capítulo 1 desse mesmo livro, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vejam, ele não só criou o universo com o poder da sua palavra, mas vejam só, versículo 3, Hebreus 1. Ele que é o resplendor da glória, e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Então nós temos aqui, queridos irmãos, ele não é somente aquele que criou o universo pelo poder da sua palavra, mas ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Por que esse universo ele não implode, ele não explode? Por causa do poder da palavra de Deus. Não será o homem que destruirá esse universo. Deus não deu essa prerrogativa ao homem. É Ele. É Ele quando quiser. Não vai ser uma bomba atômica, viu? Não é bomba atômica que vai destruir o mundo, não. Não. É a prerrogativa do juízo de Deus contra essa humanidade caída. É Ele agir no seu juízo. Não tenham medo. Porque nós confiamos num Deus que tem palavra. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos no Deus que tem palavra. O problema é que nós não temos palavra. Então a palavra, ela tem esse poder. Vamos ver a palavra, livro seguinte, Tiago, no capítulo 1, é mostrada aqui como um elemento de regeneração. Tiago 1, versículo 18. Então vejam só o destaque da palavra de Deus. Tiago 1, verso 18. Livro seguinte.
pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, é o logos da verdade, logos da realidade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra então se encarnou. A palavra de Cristo, e Cristo é o mesmo valor. Cristo queria nos mostrar que ele poderia lá sim, como ele fez outras vezes, orar especificamente e levantar um morto da sua situação de perdição, de morte. Mas ele também envia a sua palavra, que tem o mesmo poder. Só que nós não confiamos, nós não cremos na palavra de Deus. Então, por que nós não temos revelação da palavra? Por que nós não estamos nos alimentando da palavra? Se nós não nos alimentarmos da palavra, como que o Espírito Santo vai ter ferramenta em mim para revelar o que eu preciso saber? Se nós nos alimentamos da palavra, pobremente falando, apenas no primeiro dia da semana, no domingo, que cristianismo mais furreca é o nosso? Se você na sua casa, de segunda a segunda, não se debruça na palavra, e busca a face do Senhor, lendo um texto aqui, um texto acolá, orando diante do Senhor, então, onde nós estamos indo? O Senhor tem chacoalhado a roseira, irmãos. Ele tem chamado um povo a uma verdadeira intimidade com Ele, com a sua palavra. Então aqui, um outro elemento que nós destacamos aqui, da verdade utilizada da palavra. Vamos ver um outro. João capítulo 17, versículo 17. Então vejam só como que a palavra de Deus ela é presente. João 17, verso 17. Eu preciso de santidade, Senhor. Eu preciso disso. Então vamos ver o que o Senhor tem a falar para nós aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Eu quero que eles sejam santos sim, mas debrucem na palavra. Querem ser parecidos com o meu filho, dizendo o pai. Então debrucem na palavra. Alimentem-se da palavra. Então, qual é a finalidade daquele segundo sinal? É destacar para nós a importância da palavra. Jesus está nos ensinando isso. Este sinal tem essa finalidade. Para que vejamos Ele como o Messias, vejamos Ele como o Filho de Deus, vejamos Ele como o Salvador. Então, devemos olhar para a sua palavra como autoridade plena e absoluta. Plena e absoluta. A sua autoridade presencial é a mesma autoridade dele quando ele lança a palavra. Não há diferença. E essa verdade não vale somente para aquele tempo. É para nós hoje, irmãos. O fato é que nós temos dificuldade. Nós só cremos no que vemos. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para como vai acontecer. Mas o Senhor quer que nosso coração seja ganho. Senhor, tu disseste na tua palavra, eu me firmo nessa palavra. Então, olha agora, então, como que Deus expressará, para finalizar um pouquinho esse aspecto de darmos o foco na importância da palavra. Vejam só como ele vai julgar esse mundo. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, apenas um versículo, é o 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo a destruição dos homens ímpios, pela mesma palavra. Se você olhar os versos precedentes, a mesma palavra que criou, é a mesma palavra poderosa de Deus que virá do alto para reservar em juízo aquilo que Ele vai estabelecer nesse mundo. É a palavra. Então o que você e eu precisamos é nos alimentar da palavra. Vimos muitos textos, não é verdade? Agora vamos contrapor um pouco aqui qual é a nossa reação diante dessa palavra. O que Deus espera de nós. Aí vem o segundo aspecto, falando da palavra, a palavra divina. Vamos ver agora o poder da fé. Essas duas coisas são dois elos de ouro inseparáveis. Palavra sem fé não funciona.
Fé sem palavra é fanatismo. Então vamos pegar agora essa associação. Hebreus, voltem um pouquinho para Hebreus, capítulo 4. Capítulo 4, apenas um versículo, que é o versículo 2. Olha que interessante aqui para nós. Hebreus 4, versículo 2. Porque também nós, ou a nós, foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada ou misturada pela fé naqueles que a ouviram. Por que a palavra não foi aproveitada, irmãos? Porque não misturaram, não foi acompanhada pela fé. Você percebe que a palavra lançada tem que ser agarrada numa fé que vem do teu coração? Aqui está. Por que a palavra não lhes aproveitou? Porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então nós precisamos ter os ouvidos atentos. Senhor, a tua palavra é a verdade. Eu confesso, é difícil para eu compreender todos os desdobramentos que envolvem essa tua palavra, mas eu digo, eu creio na tua palavra, eu a confesso como a verdade. E tem tantas promessas na palavra de Deus, tantas promessas, e nós devemos nos agarrar a essas promessas. Não é o nosso propósito agora abrir esse, vamos dizer assim, esse canto da mensagem para mostrar a respeito das promessas. Há muitas promessas que você pode se agarrar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. A Bíblia fala, nenhuma unha ficará no Egito. Há uma promessa para a salvação da família. Se aproprie disso. É a palavra de Deus. Isso é promessa. É a promessa. E a gente pode citar outras aqui, mas essa é a promessa. De nós vamos dizer assim, nos assentarmos com segurança nessa plataforma chamada Palavra de Deus. Vamos pegar aqui 1 Tessalonicenses, voltem um pouco aí a Bíblia de vocês. 1 Tessalonicenses. Aqui nós vamos ler no o capítulo 2, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 13, olha só. Vimos na perspectiva, né, da leitura anterior, pelo autor de Hebreus, que a palavra não teve efeito porque não foi acompanhado de fé. Vamos ver o versículo 13 do segundo capítulo de 1 Tessalonicenses. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então você percebe, palavra e fé, palavra e fé, palavra e fé. Então nós precisamos ousar a crer em toda essa verdade, em toda essa palavra. Isso é impressionante. Nós precisamos entender esse assunto. Agora deixa eu dizer para vocês que há 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. Eu vou dizer para vocês, citando um versículo para cada uma delas. O primeiro tipo de fé é aquela fé morta ou especulativa. Essa fé está registrada, eu vou citar o texto e já vou dizer para vocês anotem aí. Em Tiago capítulo 2, versículo 19, está escrito lá, tu crês em Deus? Até os demônios creem. E eles tremem. Os demônios creem, mas eles tremem. O fato é que essa é uma fé morta, é uma fé especulativa. Sabe por quê é especulativa? É fé sem obediência. Toda fé sem obediência é fé especulativa, é fé morta, é fé de demônio. Então esse é o primeiro tipo de fé que a Bíblia nos mostra aqui, que é, na verdade, uma fé que ela é colocada aqui, mas ela é falsa, ela é morta. O segundo tipo de fé, ela é temporária, ou, vou usar uma palavra que eu usei agora no termo agora, ou falsa. 1 Timóteo, capítulo 6,
Siga adiante, você está em Tessalonicenses aí. 1 Timóteo, se você quiser acompanhar. 1 Timóteo, capítulo 6. Eu sei que vocês estão folheando a Bíblia, então vamos juntos aqui olhar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha só o que pode roubar a fé. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vocês perceberam aqui? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. E alguns nessa cobiça fizeram o quê? Desviaram da fé. Então, dá para desviar da fé? Está aqui, ó. Está aqui. É quando nós não priorizamos as nossas realidades, a nossa vida. Nós não priorizamos. Então, o Senhor quer que nós atentemos, porque existe esse tipo de fé. Aqui, houve, parece-me aqui, nesses que estão recebendo essa carta de Paulo, houve um momento onde eles, de certa forma, alinharam o pensamento deles com a palavra. Mas, de repente, as coisas do mundo começaram a chamar a atenção. E, se desviaram. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas era um servo fiel, companheiro de Paulo. Mas ele olhou para esse mundo, o aion desse mundo, e começou a se interessar. E esse mundo é muito interessante, gente. O pecado é a coisa mais gostosa. Quem fala que pecado é ruim não sabe o que é pecado. O pecado é bom, o mundo é gostoso, mas ele vai te levar para um caminho terrível também. É o caminho longo, o caminho largo, né? Você lembra daqueles quadros? Os mais antigos aqui, né? Vão lembrar daquele quadro, caminho largo e caminho estreito. É que a Bíblia não está aqui, eu sempre uso ele aqui, né? Mas está o Marco ali, ó, o Marco vai lembrar, ó. O caminho largo e o caminho estreito, só os anciãos que fazem. Aí o caminho largo é aquela festeira, aquela coisa maluca, né? Mas o caminho estreito tem todo esse processo aí. Mas o Senhor tem nos chamado para que nós vivamos uma vida aos seus pés, para que nós possamos de fato depositar a nossa fé na sua palavra. Então que o Senhor nos ajude nesse assunto. Há muitos outros textos que vocês mesmos podem pesquisar na palavra, né? Deus, por exemplo, Salmo 138, versículo 2, fala assim: Deus colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. A sua palavra. Ele fez isso. E nós temos várias e várias outras passagens, né, que a palavra de Deus, Deuteronômio 32, 47, é a nossa vida. E por aí nós vamos vendo vários e vários textos. Agora, amados irmãos, infelizmente, o povo de Deus, em linhas gerais, não digo esse aqui, aquilo lá, em linhas gerais, vamos nos colocar. Em linhas gerais, o povo de Deus vive numa crise terrível. Talvez a mais terrível crise de todos os tempos. Parece-nos que o cristianismo pós-moderno está divorciado da palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que, lê a palavra, ama a palavra, busca a palavra. Esse é o ponto. Há tantos outros textos, mas eu quero agora, pelo tempo que resta, falar um pouquinho para vocês a respeito daquela lição maravilhosa. Lembra que eu falei que há uma lição? Aí voltem para João capítulo 4, por favor. E a partir desse versículo eu vou mostrar para vocês qual é a lição que devemos aprender. Aqui é a aplicação que nós devemos ter. Então, João capítulo 4, versículo, aqui, 46 em diante. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava o quê? Doente, em Cafarnaum. Pronto, até aqui. Estava doente. Vocês observaram, se a gente olhar num contexto maior, que as aflições podem se tornar bênçãos em nossas vidas? Toda a dor daquele coração, daquele pai no seu coração, todo aquele desespero, tudo aquilo que ele fez,
Então, tornou-se em bênção. Irmãos, toda a aflição daquele homem, daquele pai, o conduziu para Jesus. Não se preocupe com as aflições, com as enfermidades que vêm à sua casa. Não se preocupe, porque Deus pode estar usando essa situação para apresentar algo maior, que é Jesus. No caso deles, nós vimos, pela leitura que nós já fizemos, a Bíblia fala, teu filho vive, creu ele e toda a sua casa. Você viu que a salvação chegou àquela casa por causa de uma aflição, por causa de uma doença. Então, muitas vezes nós somos levados a aflições que nós não entendemos porque estamos passando. Então, tem uma segunda lição. A primeira lição, que uma aflição pode nos dirigir à salvação. Pode nos dirigir verdadeiramente à regeneração. Foi o caso aqui. Mas também pode nos dirigir ao quê? A um crescimento espiritual. Vocês acham que Deus perdeu o controle da nossa vida? Anderson, Deus perdeu o controle da sua vida, né? Olha, você está aí à deriva. Sabe que Deus que nos colocou, escondidos dentro dele mesmo, a Bíblia fala assim, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que vai atingir o Anderson sem que chegue primeiro a Deus? Deus nos pega a gente, Deus não põe a mão na cabeça e diz, nossa, por isso eu não esperava. Ele sabe tudo, gente. Ele sabe. Não, essa que eu vou ter que chamar aqui a comissão dos anjos para entender, discernir a coisa. Deus nunca é apanhado de surpresa, gente. Nunca. Nunca. A questão é, nós estamos olhando com que olhos? Cansei de falar isso para vocês aqui, as mensagens anteriores, porque Deus precisa afligir os seus filhos. Por que Deus precisa nos afligir? Porque Ele quer ganhar nosso coração. Deus conta a estrela, meu irmão. Deus dá nome para a estrela. Deus dá nome para as estrelas. Deus fala que as nações todas é como um grão de pó numa balança. Divide essas nações pelos países. Divide os países as nações pelos continentes, os continentes pelos países, os países pelo Estado, o Estado pelas cidades, a cidade pelos povoados, o povoado pela família, vai chegar em você. É isso que você é e eu sou. Então o Senhor quer nos ver na completa dependência dEle. Ele não perdeu o controle. Ele quer ganhar o teu coração e o meu coração. Peguem, por favor, Salmo 119. Salmo 119. Versículo 71. Vou começar no 67, na realidade. Vou acrescentar um versículo apenas. 67. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então, bendita a aflição. Bendito o trançapé do Senhor. Bendita a derrubada, Bendito o cavalinho de pau. Versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom. Mas Senhor, está doendo, mas foi-me bom. Agora eu guardo os teus decretos. Meu irmão, minha irmã, está em aflição? Bem-vindo ao clube dos cristãos. Você achava que agora é só prosperidade? Te enganaram. Não tem prosperidade não, tem a martelada. Tem lixa. E a lixa está sentada do teu lado. Nós somos a lixa um do outro. Essa é a bênção. Então, está tudo certo, gente. Está tudo certo. Foi-me bom ter passado por essa aflição, para que aprendesse teus decretos. E versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Senhor, não é o diabo que está me afligindo aqui, Senhor? Não é o diabo, não, sou eu mesmo. Com fidelidade me aflige. Não, o Senhor errou aqui, Senhor. Não, é eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu estou te esmagando, a dureza do seu coração. Sou eu mesmo que estou passando isso em você. Irmão, você não conhece a veinha que eu tenho lá em casa. Não dá não. Não dá não. Aí vem a esposa, você não conhece o veinho que eu tenho lá em casa. Eu conheço sim, o Senhor fala.
Você é tão especial que eu precisei arrumar essa veinha para você. Você é tão maravilhoso que eu arrumei esse veinho para você. Então está tudo certo, meu irmão, minha irmã. Está tudo certo. Deixa o Senhor lixar a tua vida. Então, as aflições em nossas vidas têm uma finalidade. Tem uma finalidade. É formar o caráter de Cristo em nós, irmãos. É que Cristo cresça e nós disciplinamos, diminuamos. Quando nós, de fato, estamos debaixo da direção do Senhor, vamos compreender a força daquele texto. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Se nós queremos ser santos, se nós queremos de fato que Cristo seja manifesto em nós, então aguenta o reio. Deus é um Deus prático. Deus é um Deus prático. Que bom seria, né, Senhor? Eu estou precisando de uns 150 quilos de santidade. Espera um pouquinho. Anjo, vai lá no almoxerifado celestial, abre a gaveta terceira da quarto armário e pega lá as toneladas de santidade que o Thomas precisa e parafusa na cabeça dele. Não é assim. Ele vai fazer nós andarmos juntos. Vamos raspar um com o outro. Vamos arrastar um no outro, até que essa santidade seja formada. Quando nós nascemos de novo, nos foi dado o santo dentro de nós. A santidade do livro de Hebreus, ela vem pela disciplina. Nós somos santos porque Cristo habita em nós, mas precisamos nos tornar santos no nosso caráter. Finalizando, só para vocês entenderem. A obra do novo nascimento produziu em nós vida. Assim como um bebezinho que acabou de nascer, ele ganhou vida. Ele tem caráter? Não tem. Ele precisa desenvolver. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos do caminho da cruz para que Cristo seja formado. Ele já é a tua vida, mas eu não consigo tocar Cristo em você. Por quê? Porque ele não está sendo formado. O caminho da cruz não é uma realidade em você. Todo mundo é culpado, menos você. Todo mundo. Como diz Chesterton, né? Ele disse assim que louco é aquela pessoa que perdeu tudo, menos a razão. Por ele se fundamentar na sua razão, ele perdeu esposa, perdeu marido, perdeu filho, perdeu irmãos, perdeu tudo, mas eu não perdi a razão. Esse é o louco. Ele perde tudo, menos a razão. Falta da cruz. Então o Senhor quer verdadeiramente nos santificar. Para finalizarmos, irmãos, vocês entenderam o objetivo maior de estudarmos esse segundo sinal, a cura do filho de um oficial do rei. Então Jesus trouxe-nos essa verdade, esse sinal, para que a nossa atenção fosse despertada para o poder divino da palavra e também a resposta, o poder da fé unida a essa palavra. E aquele oficial, quando ouviu, vai, teu filho vive, ele creu na palavra, ficou um dia lá e seguiu adiante. É assim, a palavra. E outro aspecto é essa lição que nós vimos aqui. As aflições trazem bênçãos para nós. Quando nós assim recebemos, vai depender da sua reação e da minha. Mas isso é assunto para outro tempo. Então que verdadeiramente, nesse segundo sinal, tenhamos aí pelo menos aí esse início de aprendizado. Você precisa da palavra de Deus, você precisa confiar na palavra de Deus. Permitindo o Senhor, nos movimentos futuros, vamos estar olhando para o milagre seguinte, que é o capítulo seguinte, o capítulo 5, e fala da cura do paralítico. E vamos ver também as lições preciosas que o Senhor tem ali, e também vamos ver tudo o que o Senhor quer nos mostrar, para que vejamos que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, e Ele é o Salvador. Simples assim. Então que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. A Tua palavra é tão clara. Nós temos muitas vezes a lentidão até de ler a Tua palavra, até de buscar a Tua palavra. Mas nós queremos, de fato,
mudar o rumo dessa história. Que a partir de hoje seja um marco em nossas vidas, para que nós amemos a Tua palavra, amemos e confiemos plenamente na Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é igual a Ti mesmo, Senhor. A Tua palavra expressa o Teu nome, expressa a Tua pessoa, a Tua presença, Senhor. E essa palavra não tinha o valor para aquele tempo, é para hoje, Senhor. Nós queremos ouvir muitas vezes o Senhor dizer, passemos por outra margem, e nós nos sentarmos nessa verdade, Senhor. Ainda que tenhamos tribulações na nossa jornada, sabemos que o destino é seguro. Abençoe o Teu povo aqui presente, a cada irmão, cada irmã, a cada família, que a semana que se inicia agora possa ser diferente. Firma os nossos passos na Tua palavra e não se apodere de nós iniquidade alguma. É o que te pedimos, no Teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz.